Boa tarde a todos os nossos assistentes. Com a satisfação novamente estarmos abrindo o nosso programa Trabalhador em Foco, junto com os colegas Dr. Emerson, Dr. Ariane, nesta segunda-feira, mês de agosto. Passamos o semestre de 2021 com redução da pandemia, né? Graças a Deus, os índices estão baixando. Isso é muito importante, com o avanço da vacinação. Essa é a prova de que vacinar era o caminho, né? E nós tivemos esse avanço surpreendente da vacinação, né? A partir do momento que começou-se a vacinar efetivamente, graças ao SUS também, né? Nosso Sistema Único de Saúde. Se nós tivéssemos feito essa vacinação em massa há um ano atrás, quantas vidas poderiam ter sido poupadas, né? Mas, lamentavelmente, nosso governo tomou um caminho oposto. Mas agora a realidade mostra que a vacinação era o caminho, realmente, né? E nosso Santo Ângelo hoje está com 8 casos, 10 casos diários. Vivemos uma redução, né? Poucas internações. Isso é muito bom, né? É uma alegria saber que provavelmente estamos passando esse momento ainda com preocupação, né? É necessário os cuidados aqueles de utilização de álcool gel, máscara, né? Evitar distanciamento, evitar as aglomerações, mas sem dúvida nenhuma acredito eu que estamos partindo para um momento melhor do que nós passamos, né? E esse é o caminho. Tomara que a gente consiga avançar na vacinação para os jovens, né? Menores de 18 anos. Aí talvez chegue-se um momento em que não precisamos usar máscara, né? Que voltamos ao normal, digamos assim, né? Eu que sou ligado aos CTGs, né? O pessoal tá louco pelos bailes, né? Um pouco mais um mês, né? Exato. Uma situação que queria comentar com vocês é a questão daqueles trabalhadores que chegam à sua aposentadoria e permanecem trabalhando por um ou outro motivo. A Constituição mencionava e menciona que a aposentadoria gera a vacância do cargo. E nós tínhamos duas situações até a emenda constitucional. Aqueles trabalhadores que estavam vinculados ao regime próprio de previdência, município que tinha o regime próprio de previdência, com a aposentadoria, então eles deixavam de trabalhar, ocorria a vacância de modo pleno, vamos dizer assim. Já aqueles trabalhadores em que o município estava vinculado ao regime geral de previdência social, em alguns casos, dependendo do interesse do trabalhador, permaneciam trabalhando. E se o município, porventura, não concordasse, alguns colegas ainda entravam com ação judicial de reintegração, obtinham liminar, o processo tramitava no judiciário e os trabalhadores permaneciam trabalhando. Então nós tínhamos até a emenda constitucional duas situações. Uma, daqueles trabalhadores vinculados ao regime próprio de previdência, que com a aposentadoria ocorria a vacância de modo pleno, e outra, daqueles trabalhadores que estavam vinculados ao regime geral de previdência e que por vezes continuavam trabalhando dependendo do seu interesse. Aí veio a emenda constitucional, né, a emenda 103, e aí ela tem aquela previsão de que a aposentadoria concedida, ela acarretará o rompimento do vínculo, né, que gerou o referido tempo de contribuição. Então ela estabeleceu, a partir da emenda, o rompimento. Mas essa matéria não é pacífica, ainda tem diversas situações. E apesar de estar comentando aqui de forma, digamos, mais geral, o ideal é que cada servidor se aconselhe com o jurídico do seu sindicato. É importante, né, mas que o sindicato tenha um jurídico, né? Proteção às informações, esclarecimentos. Exato, porque a gente fala aqui de modo genérico, mas... Cada caso tem suas peculiaridades, né? Exatamente, né? E aí, se nós pensar que a partir da emenda, a partir de 13 de dezembro de 2019,
se estabeleceu esse, aspas, rompimento, mas nós temos situações anteriores. Por exemplo, aquele trabalhador que se aposentou anteriormente, é atingido ou não pela disposição da emenda? Que continuou trabalhando. Aquele trabalhador que continuou trabalhando por força de uma liminar, né? E aí nós temos a situação daqueles colegas que são vinculados ao emprego público, né? Que não são, digamos, servidores estatutários normais, são aqueles que têm uma vinculação do emprego público. Então, tem algumas decisões, e eu até trouxe aqui para comentar com vocês. Nós temos uma decisão de um recurso extraordinário que está no STF, que ainda não tem trânsito em julgado, que é uma questão importante, que diz que a natureza do ato de demissão do empregado público é constitucional administrativa, quer dizer, estabeleceu a competência da justiça comum para essa situação. E que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, salvo para as aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência, né? Então vejam a importância do que diz ser recurso extraordinário que está no STF. Detalhe importante, ainda sem o trânsito em julgado, né? E aí o próprio STF também diz num outro recurso, também sem trânsito em julgado, quer dizer, ao julgamento, mas ainda não se operou de forma definitiva a decisão, que o servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância no cargo de lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou, ou nele manter-se, mas também não tem trânsito em julgado, né? Essas são situações que tem decisão no STF, mas sem trânsito em julgado. E aí nós temos a questão dos emprego público anteriores a 13 de dezembro de 2019, que, na minha opinião, é muito mais delicada, né? Então, para esses servidores anteriores, que são vinculados ao regime geral de previdência, eu entendo que não há essa obrigatoriedade, que não gera a vacância, que há a possibilidade de discussão. Em que pese, nós temos também diferentes entendimentos no judiciário antes da emenda, né? Então, são situações que a gente vai vendo no dia a dia e que trazem dúvidas aos servidores. Eu acho que, na minha opinião, assim, de modo muito tranquilo, claro que aqui vamos falar de forma mais genérica, né? Mas eu penso que para quem se aposentou antes da emenda e que tem uma liminar, né? E os municípios têm recorrido disso, e os recursos dos municípios têm sido sobrestados em função dessa decisão do STF, que ainda não transitou em julgado, continuam trabalhando, né? Posterior à emenda, aí sim, aí já nós temos um pouco maior, embora não tenha um trânsito julgado da matéria que está sob repercussão geral no STF, mas nós já temos mais uma clareza de que realmente gera a vacância mesmo o regime geral, mesmo aqueles trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social. A verdade é que nós temos decisão para todos os lados, né? E não se tem ainda um entendimento consolidado de modo definitivo, com decisão transitada em julgado. Então, para aqueles servidores que exercem emprego público, antes do dia 13 de 11, né, de 2019, que é antes da entrada em vigor da emenda constitucional, entende-se que não tem extinção do contrato com a aposentadoria. Isso, exatamente, né? Então, são uma situação assim, bem peculiar desses trabalhadores. O ideal é que se consulte, né? Cada caso é um caso. Até dependendo da forma como tem o vínculo com o município, né? Como a data da aposentadoria, se é anterior ou posterior à emenda, se chegou, se é anterior, se ingressou judicialmente ou não. Então o ideal é que se busque uma orientação. Mas é um tema bastante polêmico, né, que tem decisão para todos os lados, eu diria assim, para todos os gostos, né?
E essas decisões, já que não teve ainda o trânsito julgado, está ficando suspenso, né, os processos que discutem essas matérias. Na verdade, o STF atribuiu repercussão geral a esses temas, né? Enquanto não se tiver uma decisão definitiva, vai se ficando sobrestado até que se julgue lá no STF de modo definitivo essa questão. A questão é que quando julgar de modo definitivo lá, Não está vinculados. as decisões que nós temos hoje no judiciário vão estar vinculados à repercussão geral que o STF já atribuiu a esses temas, né? E aí a pessoa pode acabar sendo mandada embora, vamos dizer assim, sendo rompido o seu vínculo. Para trazer uma segurança jurídica, né? Já que tem essa discussão. A repercussão geral tem esse objetivo, né? De trazer uma segurança jurídica, né? Sabe? É uma situação bem peculiar. Não sei se vocês têm outro assunto, eu só queria comentar uma questão importante, que é a questão do piso dos enfermeiros, né? Está sendo pleiteado, né? Tem um projeto, tem um PL que tramita, o PL 2564 de 2020, que tramita atualmente no Senado Federal. E eu me chamou a atenção, até fui olhar por curiosidade, o número de ofícios das câmaras de vereadores apoiando, né, a instituição desse piso. E aí, os servidores dos seus municípios que ainda não tiveram essa moção de apoio, é interessante que mantenham contato com os vereadores e as câmaras votem essa moção de apoio, essa reivindicação dos enfermeiros. Nada mais justo, né, se pensar assim, quem trabalha com a vida, né, essa preocupação de trabalhar com a vida, né, a vida das outras pessoas, com o cuidado das outras pessoas no momento mais difícil, né, penso eu que, né, se a pessoa está doente, imagina, o enfermeiro é aquele profissional que, junto com o médico, junto com o técnico, obviamente, cuida das pessoas, né, e acho muito importante esse PL, e me chamou a atenção o número de municípios que mandaram essa moção de apoio, né, ao projeto. E até por curiosidade, ele está atualmente com a relatora, a senadora Zenaide Maia, assessoria técnica da relatora Zenaide Maia. Acabei de tirar essa movimentação. Quem tiver interesse ou curiosidade em olhar esse projeto, ele pode ser acessado na íntegra. Basta pesquisar no Google, né? É o projeto de lei 2564 de 2020. Se colocar lá piso dos enfermeiros, já vai chegar no projeto. E aí tem a possibilidade de tu examinar, ler todo o projeto, né? Ter acesso a todo o projeto, assim como todo o andamento que nós tivemos desse projeto. Bem interessante essa questão do pessoal da enfermagem que está buscando o seu piso. Assim como os professores já tiveram essa conquista do piso em outra hora, né? Justo que também os profissionais da enfermagem têm, e outras categorias que estão buscando também a instituição do piso, né? Ainda mais na área da saúde, que, igual teve a questão do Covid, eles ficaram na linha de frente, sempre dando o melhor, né? Isso, nesse momento difícil que a gente enfrenta ainda. Já que nós estamos tratando sobre o assunto de aposentadoria que falamos na semana passada, que eu citei com relação à importância de ter esse acompanhamento junto à pasta funcional, ficha funcional, eu vou falar um pouquinho com a doutora Ariane, que trabalha com previdenciário aqui no escritório, como é que funciona, como que o trabalhador, né, já para não esperar acontecer muito próximo da aposentadoria, como é que tem acesso às contribuições, como que é feito isso, como é que a pessoa pode ter acesso a esse tipo de informação? Atualmente, né, com o mundo digital que tem, qualquer informação referente à contribuição, ao vínculo, fica no meu INSS. Para obter acesso ao meu INSS, tem 3 alternativas, né? Para conseguir acessar as coisas do INSS. Ligando na linha telefônica, que é o 135, que é disponibilizado pelo INSS, através desse portal, o meu INSS, ou ainda indo até a agência, né? É uma das 3 alternativas que dão, mas com o acesso ficar mais fácil, através do portal mesmo, tem todas as informações, o extrato do CNIS,
as contribuições, se o empregador está realizando as contribuições certinho. Mas e o que precisa, por exemplo, eu quero saber o número de contribuições que eu tenho. Nós estamos falando, obviamente, de trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência, né? Eu quero saber quantas contribuições eu tenho. Como é que eu faço? Eu preciso do quê? Da identidade, do CPF? Pode criar o acesso através ali do meu INSS, cria uma conta no governo federal mesmo, e eles perguntam questões previdenciárias, onde trabalhou, qual foi o último tempo de contribuição. Caso tenha alguma divergência, vai pedir para comparecer na agência. Daí lá basta levar a identidade que tem no CPF, entrega para algum agente do INSS e ele já te entrega uma senha temporária para poder fazer uma senha definitiva e ter sempre o acesso a esse portal. Daí lá tem o extrato do CNIS, que dá para ver as contribuições, também dá para conferir, igual quando é do regime geral, com carteira de trabalho, se todos os vínculos estão coincidindo com o que está nesse extrato, verificar se tem alguma irregularidade para se regularizar antes da aposentadoria, né? Isso, na verdade, é importante não só para o trabalhador que está vinculado ao regime geral, quanto aquele que está vinculado ao regime próprio, porque muitas vezes ele busca uma certidão lá no regime geral, certidão de tempo de contribuição para averbar, né? Sim, e lá mesmo no meu INSS tem essa opção, CPC, daí clica ali, para conseguir, no caso, às vezes, o município ainda não tinha um regime próprio, até a implementação, a implantação do regime, daí era pelo regime geral. Ou vem da iniciativa privada para o serviço público, né? E a certidão, para mim, averbar, eu consigo fazer o pedido eletronicamente. Eletronicamente. Ou pelo 135, mas a melhor forma é no meu INSS mesmo, ali tem todas as opções, até agendamento de perícia, resultado de benefício por incapacidade, fica tudo ali no sistema. E aí eu vou lá, solicito a minha certidão, e como é que ela chega para mim? Ela chega por e-mail, chega pelo correio, tem que retirar lá? Ela fica no portal mesmo. Quando é concluída a análise, é enviado um e-mail para o teu próprio e-mail que foi cadastrado, falando que aquela análise foi concluída e ali mesmo você pode baixar a certidão e imprimir e levar no órgão. E essa certidão tu vai levar lá no município, digamos assim, né? No órgão que está vinculado atualmente, por exemplo. Sim. Para averbar aquele período. Para averbar o período para a concessão da aposentadoria. Até já fizemos isso, dessa averbação, é bem simples. Bem prático. É bem prático. Só fazendo o requerimento deles, já te mandam a certidão. Não tem muita burocracia. E o acesso simplificado. Tipo, é fácil uma pessoa leiga acessar e compreender. Sim. Eles até quando eles dão as opções explicando o que tem que ter para avançar ali mesmo. Dá os caminhos, na verdade. Dá os caminhos para fazer o requerimento. Eu lembro que nós tivemos aqui o caso de um município que o servidor se contaminou com o Covid, né, Covid-19, e aí não era trabalhador da saúde e o município não queria fornecer a CAT. E o sindicato pode fornecer a CAT. Pode fornecer. E aí nós ingressamos, né, no sistema e fizemos a emissão da CAT e posteriormente essa servidora levou ao médico, o médico assinou, porque de fato todas as evidências eram que ela contraiu no local de trabalho, e teve tramitação regular, né? Então está muito prático hoje essa questão da informatização, o acesso, está tudo digital, né? Isso é bem importante, né? Agora cada vez as coisas estão ficando mais práticas, de mais fácil acesso para os cidadãos. Então, quando não consegue, por exemplo, fazer a senha ou tem uma dificuldade, é só ligar na central do 135, que eles orientam, auxiliam, se a pessoa não quer se direcionar até a agência. São informações importantes, né, que a gente vai juntando, né, no dia a dia da advocacia, né, isso trabalhando tanto com o servidor quanto o trabalhador vinculado ao regime geral, a gente vai tendo acesso a essas informações. E até fazer uma propaganda, né? A gente está em condições de responder tudo o que o trabalhador necessita. A gente fala de forma genérica aqui, né? Mas, evidentemente, a gente não pode dizer a situação tal se resolve de tal forma, porque
precisa se analisar isso, mas o trabalhador que nos consultar aqui no escritório, não sai sem resposta, digamos assim, né? Tanto nessa questão da vacância aqui, que tem muitas informações importantes, né? Isso não precisa ser só o trabalhador, talvez seria até uma preocupação maior dos sindicatos, né? Das entidades sindicais, buscar essa informação. Olha, nós temos X trabalhadores no regime geral, nós temos X no emprego público, o que vai acontecer? Nós temos tantos trabalhadores que se aposentaram e que permaneceram trabalhando. Então a gente faz um comentário genérico sobre as decisões, mas eu acho que essa é uma preocupação que os sindicatos deveriam buscar, uma orientação, digamos, de modo mais individual de como resolver isso, né? Bem importante. E como orientar, e como vai se encaixar a situação de cada servidor, de cada empregado. Estamos chegando ao fim? Sim. Rapidinho, né? 20 minutos boa. Estaremos aqui amanhã de novo. Vamos voltar a falar sobre esses assuntos. Para nós é muito importante esse contato direto com os servidores, com os nossos ouvintes, então, da Rádio Web Serve, no programa Trabalhador em Foco. Até amanhã, então. Um abraço a todos. Amanhã.